dando início às nossas discussões, no módulo 5, o texto na forma de artigo de pesquisa empírica da caracterização à operacionalização, vamos então nesse momento discutir um pouco sobre o que configura, o que caracteriza uma pesquisa de natureza empírica. Mas antes mesmo de começarmos a discutir o que vem a caracterizar uma pesquisa empírica, acho que vale a pena refletirmos primeiramente sobre o que se entende por pesquisa. Já que se fala tanto pesquisa, às vezes pressupomos que é um conceito muito claro para quem nos ouve, mas nem sempre esse conceito está tão assim claro ou está tão delimitado. Eu trago aqui então uma definição de pesquisa que diz que se trata de um conjunto de ações sistemáticas, minuciosas, completas, sustentadas epistemológica e metodologicamente, com as quais, partindo-se de evidências disponíveis de teorias científicas ou de intuições racionais, descobrem-se novos fatos ou fenômenos ou permitem ainda compreender fatos ou fenômenos até então considerados complexos ou inadequadamente explicados. Nesse sentido, é possível dizer que se trata de procedimentos intencionais, diligentes de busca, escrutínio ou exploração, com o objetivo de conhecer melhor algum fato ou fenômeno incompleto da realidade. Então, nós podemos observar que a pesquisa ela tem, acima de tudo, o intuito de tornar mais claro, de buscar elementos que nos proporcionem uma melhor clareza, uma melhor visibilidade de um dado fenômeno. E vale ressaltar aqui que quando se fala em uma pesquisa, nós não temos como seu resultado uma verdade absoluta, inquestionável, mas sim uma verdade provisória até que novos estudos possam ser desenvolvidos no intuito de contestar ou até mesmo complementar estudos já desenvolvidos. Acho que um clássico exemplo, sobretudo para vocês que são da área das ciências exatas, foram os estudos de Isaac Newton e, posteriormente, os estudos de Albert Einstein, em que os estudos de Einstein não invalidaram as descobertas de Newton, mas puderam dar uma nova perspectiva, certo? Então, quando se fala em pesquisa, nós temos, na verdade, esse estudo que vai tornando determinado fenômeno mais visível, mais claro e com uma maior compreensão, dando a ele, então, uma completude. E claro que quando se fala em pesquisa, nós precisamos de um objeto de estudo, nós precisamos de algo a ser estudado. E um dos métodos que se encontra para desenvolver uma determinada pesquisa é a partir da observação de dados, de elementos. É o que vai configurar, então, uma pesquisa de natureza empírica. E nesse sentido, então, o pesquisador, ao se propor a desenvolver uma determinada pesquisa, é fundamental que ele tenha em mente algumas ações que deverão ser realizadas. Primeiramente, a de formular, ele precisa, a partir de um dado problema, levantar algumas hipóteses. Depois, mais adiante, eu volto a falar sobre o que é o problema, sobre como organizar hipóteses. Feita essa formulação de problemas e hipóteses, delimitar, fazer o recorte específico do que ele vai estudar, do que vai ser investigado, e, é claro, sempre com vias a propor, a buscar soluções para algumas situações, problemas. E nesse sentido, então, em se tratando de uma pesquisa de natureza empírica, que é o foco da nossa discussão aqui nesse momento, há que pensar inicialmente o que vem a ser esse caráter empírico, o que significa esse empírico. Talvez eu, por ser das letras e estou aqui um intruso nas matemáticas, sempre tomo como ponto de partida a acepção, o significado que o termo traz. E então, verificando mesmo no dicionário, não um dicionário especializado, mas o dicionário de língua, o significado do termo empírico, e quando se fala em pesquisa empírica, nós temos esse empírico como um caracterizador de uma determinada pesquisa, consequentemente, uma acepção na função de um adjetivo.
Nós percebemos então que o termo empírico traz como significado aquilo que se baseia na experiência ou resulta dessa experiência e que resulta também da prática da observação e não da teoria. Isso é claro pensado, o significado observado a partir de um dicionário de língua. Não vamos, como veremos adiante, uma pesquisa empírica, ela não descarta a teoria, muito pelo contrário. Ela precisa sim da teoria para que a sua análise, para que a sua investigação tenha então uma sustentação. Mas observando especificamente o significado do termo empírico, nós já temos aqui um norte no que vai se basear a pesquisa empírica, na observação, a partir mesmo de experiências, de fatos. Então, parte-se dos dados para aí sim tentar chegar a algumas generalizações. Nesse sentido, então, agora indo especificamente para a pesquisa empírica, nós temos aí então um estudo de uma natureza que toma como ponto de partida a observação, a experimentação. Isso então podemos observar que está na linha, no caminho do que a própria acepção, o próprio significado do termo empírico nos apresenta. Então, a observação, a experimentação tornam-se elementos centrais no desenvolvimento de uma pesquisa empírica e que traz, então, como proposta a possibilidade de evidenciar determinada prática ou até mesmo uma perspectiva teórica. Os dados, nesse caso, eles funcionam e têm uma fundamental importância na legitimação de uma determinada teoria. É por isso, então, que a base empírica de uma pesquisa possibilita, além de legitimar, sistematizar uma determinada teoria. E é por essa razão que as pesquisas que têm o propósito de evidenciar ou mesmo de investigar fatos, estão pautadas em um método prioritariamente empírico. E eu uso o termo prioritariamente porque os estudos, uma pesquisa empírica, ela não precisa ser exclusivamente, mas a base, o que vai nortear realmente são os fatos, são as observações de uma determinada realidade. Pensando na importância que a pesquisa empírica traz para o cenário científico, traz para a ciência e para o desenvolvimento de conhecimento, é com base nela, é a partir desses dados, dessa observação de uma realidade, que nós vamos ter uma determinada teoria sendo comprovada e validada, ou também podendo uma determinada teoria ser refutada, talvez não em sua totalidade, mas em alguns aspectos, como aconteceu com o clássico exemplo já citado aqui, da relação Newton e Einstein. É preciso também ressaltar que uma pesquisa empírica, ela não é por si autossuficiente. Isso pelo fato de que os dados por si só não vão nos mostrar muita coisa. Esses dados precisam ser analisados, precisam ser lidos e interpretados à luz de uma determinada teoria, à luz de um viés teórico. Certo? É essa teoria que vai ser capaz e que vai possibilitar sustentar as hipóteses anteriormente levantadas e buscando aí, é claro, algumas respostas para o problema que vai ser norteador de todo o estudo. E é claro também que essa perspectiva teórica, essa teoria que se toma por base para a análise dos dados, é que vai então conduzir todo esse processo de análise e que se torna então o cerne, o centro, eu costumo brincar dizendo que é o filé mignon de uma pesquisa empírica. São os dados, a forma como esses dados são analisados. É por esse motivo então que uma pesquisa de base empírica, ou melhor, que em uma pesquisa de base empírica é de suma importância a reafirmação, ela é de suma importância para que uma teoria seja reafirmada, certo? É o que vai dar, então, a sustentação para essa teoria e dando-lhe evidências concretas. Nesse sentido, então, quando pensamos em desenvolver uma pesquisa
de base empírica, alguns elementos são essenciais nesse desenvolvimento. Não podemos perder de vista alguns elementos. O primeiro deles é o problema, que nada mais é do que o elemento norteador, o que me leva a desenvolver esse estudo. Qual é o fato que me leva a desenvolver? Que geralmente, quando materializado no texto, vem na forma de uma pergunta, não é uma obrigatoriedade, está em forma de uma pergunta, certo? Mas é aquele que vai despertar, aquele fato que vai despertar toda a pesquisa. E que, para esse problema, algumas hipóteses ou alguma hipótese, ela é levantada. E a hipótese podemos aí tomar como sendo uma resposta provisória, uma afirmação que funciona como uma resposta provisória ao problema que foi levantado. É claro que ao longo da análise, ao longo da pesquisa, essa hipótese ou hipóteses podem ser confirmadas na sua totalidade, ou podem ser refutadas, ou parcialmente confirmadas, e aí caberá então ao pesquisador esse cuidado e essa atenção na condução da análise desses dados e em justificar, entender o porquê dessas hipóteses terem sido confirmadas ou não confirmadas. Além do problema e da hipótese levantada, é fundamental que o pesquisador que se propõe a desenvolver uma pesquisa empírica tenha total clareza dos procedimentos metodológicos a serem adotados. Como veremos mais adiante, o momento em que se apresentam os procedimentos metodológicos, nós temos um momento que pode parecer a quem escreve o texto uma repetição, dado que é um momento em que há que se fazer uma descrição muito detalhada do passo a passo de como a pesquisa foi desenvolvida. No entanto, quando produzimos um texto, nós temos que sempre pensar no nosso leitor. Às vezes, aquelas informações que podem parecer óbvias, irrelevantes, para quem produz o texto, para o meu leitor, elas são fundamentais para que ele tenha uma clareza e uma visão geral de como a pesquisa foi desenvolvida, os critérios que foram adotados e até mesmo os cuidados, o quão minucioso o pesquisador foi no trato com os dados. Certo? Então, os procedimentos metodológicos são fundamentais também em uma pesquisa de natureza empírica. E, cumpridas essas etapas, apresentado um problema, levantadas hipóteses, essa clareza dos procedimentos metodológicos, vem então o trabalho de análise desses dados, sempre norteada por uma perspectiva teórica que possa sustentar essa análise. Eu tenho falado bastante aqui na pesquisa empírica, referindo-me à pesquisa empírica no uso de dados, em dados. Vocês podem observar, então, que os dados, a coleta de dados, a constituição de elementos de análise é algo essencial em uma pesquisa empírica. E esses dados que são coletados, eles têm que ser tratados, vamos dizer assim, com bastante cuidado e com bastante atenção. E é fundamental que o pesquisador tenha, assim, perceba os elementos que podem, às vezes, parecer irrelevantes, mas talvez é naquele detalhezinho ali de um dado que nós vamos conseguir informações que nos possibilitarão pensar e ver melhor o problema que foi levantado. É por isso, então, que o dado para uma pesquisa de base empírica é o elemento principal para o seu desenvolvimento. E é por essa razão, então, que se torna essencial uma coleta de dados cuidadosa e com bastante critérios, e que o pesquisador tenha esses critérios claros antes mesmo de começar essa coleta de dados. Quando eu falo em coleta de dados, eu me refiro a qual é o público com o qual eu vou trabalhar, quais vão ser os objetos de observação, se é uma sala de aula, se é uma determinada comunidade,
se são alunos desenvolvendo alguma atividade, de que maneira esses dados vão ser coletados, qual vai ser o passo a passo dessa coleta de dados. E depois, é claro, que formado esse banco de análise, nós vamos separar especificamente o elemento a ser analisado. É importante saber que quando vamos para a coleta de dados, nós vamos coletar um conjunto amplo de informações e que, é claro, no momento da organização da minha pesquisa especificamente, tudo aquilo não vai ser usado. Depois sim é que eu pego todos esses dados, se foi atividades que os alunos desenvolveram em sala, se é um determinado comportamento que um grupo social apresenta, aí vai depender da natureza da pesquisa. Depois de tudo isso coletado é que eu como pesquisador, volto os meus olhos especificamente para aquele fenômeno a ser analisado, para aquele problema que vai ser analisado. E é claro que aí nós vamos ter uma certa repetitividade, uma certa repetição daquele fenômeno, o que vai fazer, que vai dar à pesquisa empírica um caráter quantitativo. Agora, é claro que esse caráter quantitativo não pode se reduzir apenas a números, a mera descrição. Esse caráter quantitativo, quando levarmos para análise, vai depender e deve estar intimamente ligado a distinções qualitativas, certo? Porque é essa relação entre o quantitativo e o qualitativo que vai nos possibilitar, então, uma melhor categorização do mundo social. Para melhor, então, compreendermos a natureza da pesquisa empírica, basta considerarmos o seguinte exemplo aqui, extraído de Bauer e Gaskell. Se alguém quer saber a distribuição de cores num jardim de flores, deve primeiramente identificar o conjunto de cores que existem no jardim e somente depois dessa identificação pode-se começar a contar as flores de determinada cor. O mesmo é verdade para os fatos sociais. Ou seja, se no jardim eu quero identificar apenas as cores vermelhas, como pesquisador não posso olhar primeiramente para as vermelhas, eu olho para todas as cores e a partir desse olhar geral eu começo a selecionar apenas aquilo que eu realmente quero estudar, que são as cores vermelhas. Pensando numa situação de sala de aula em que o meu propósito é observar, por exemplo, e aí eu vou me atrever a falar sobre questões matemáticas, ainda que não seja bem da minha área, mas se o meu propósito é observar como os alunos lidam com as operações matemáticas, com a adição, por exemplo, é preciso primeiramente observar esse comportamento geral dos alunos em relação aos números, em relação à contagem, para daí sim, a partir de uma série de atividades que vão sendo propostas a esses alunos, e aí sim depois pegar todo esse conjunto de elementos e voltar os meus olhos especificamente para o comportamento dos alunos quando são expostos a situações de adição, por exemplo, certo? E ver ao longo de um período como esse comportamento foi sendo ou não alterado a partir de atividades diversas que iam sendo propostas. Tá? Então seria mais ou menos isso, eu preciso de um conjunto mais amplo, e aí sim, depois desse conjunto mais amplo, eu vou selecionar apenas aquele elemento que será foco da investigação. Nesse sentido, então, quando falamos de uma pesquisa de base empírica e, sobretudo, uma pesquisa de base quantitativa, nós temos aqui alguns aspectos a serem dimensionados, a serem considerados. O primeiro deles é a dimensão dos problemas com os quais se trabalha. Eu preciso conhecer bem esse problema e qual é a dimensão, qual é a amplitude, certo? Daí a necessidade de termos alguns recortes. Às vezes eu me proponho a fazer uma pesquisa que tem uma amplitude, uma ampla, né, dimensão, e isso vai
exigir do pesquisador, então, que alguns recortes sejam feitos, algumas delimitações sejam feitas. A partir dessas observações, a possibilidade de se construir uma amostra significativa, certo? A questão de grandes amostras da realidade, eu preciso de uma amostra significativa para que as minhas hipóteses sejam, então, colocadas, sejam testadas, sejam verificadas. E fundamental que a identidade dos participantes da pesquisa, dos informantes, uma vez que a pesquisa empírica, ela trabalha com dados, e esse trabalho com dados muitas vezes envolve a participação de pessoas, de sujeitos, é fundamental que a identidade desses informantes, desses sujeitos participantes, seja preservada. E isso até mesmo por questões de ética em pesquisa. E aí, para se preservar essa identidade, o pesquisador ou propõe alguns códigos por letras, números, ou cria nomes fictícios, e aí o critério, quem define é o próprio pesquisador. Não há uma regra que estabeleça como vai ser preservada essa identidade. O critério é estabelecido pelo próprio pesquisador. Além disso, é necessário também, tendo essa coleta dos dados coletados, uma descrição das informações coletadas, comparando essas informações a outros estudos já desenvolvidos. Então, esse trabalho de comparação em uma pesquisa empírica é fundamental, até mesmo para que se observe, para que se verifique se as percepções que se está tendo na pesquisa desenvolvida segue na mesma linha de outros estudos já desenvolvidos ou se apresentam alguma novidade, se apresentam elementos que caminham, que apontam em outras direções. Então, esse trabalho de comparação é fundamental e além, é claro, da imparcialidade do pesquisador nessa coleta de dados. O pesquisador, ele tem que ser o mais imparcial possível e não interferindo na forma como esses dados vão ser produzidos, como esses dados vão ser coletados. Tendo em vista, então, esses elementos que compõem, que caracterizam uma pesquisa empírica e percebendo que é uma pesquisa que vai lidar com caráter quantitativo, uma vez que nós teremos ali dados que vão ser quantificados, depois estratificados, apresentados em números, vale ressaltar que há que se ter uma relação entre esses números, a descrição, a pesquisa quantitativa e o que esses números significam em relação ao fenômeno que está sendo estudado. Ou seja, a relação entre esse quantitativo e uma análise qualitativa. E é por isso que eu digo que ainda que a pesquisa quantitativa trabalhe fundamentalmente com números e por esse motivo fazendo uso aí de modelos estatísticos com o intuito de explicar os dados, o que vai ser considerado aí no mundo científico como a pesquisa hard, a pesquisa mais dura mesmo de se dizer, é fundamental que se estabeleça um diálogo com uma perspectiva também de natureza qualitativa. Ou seja, esses números significam o quê? Esses números nos permitem que interpretações em relação àquela realidade, em relação a esse fenômeno que está sendo estudado. E ainda que dentro do meio científico, alguns pesquisadores priorizem o método quantitativo, outros o método qualitativo, algumas críticas possam ser feitas em relação a um ou a outro método, é importante salientar que não é a natureza da pesquisa quantitativa ou qualitativa que vai atribuir um caráter mais ou menos crítico a esse estudo desenvolvido, mas sim a prontidão que os pesquisadores têm em questionar seus próprios pressupostos, certo? Então, o próprio pesquisador ele tem que a todo momento se questionar, a todo momento
retomar o seu problema, retomar a hipótese levantada e verificar se a análise está seguindo na mesma direção, no caminho, se está possibilitando apresentar respostas àquele problema e confirmação das hipóteses. Então, por esse motivo, questionar os próprios pressupostos e as interpretações que vêm desses pressupostos a partir dos dados. Então, toda análise segue norteada, segue conduzida pelos dados e, é claro, isso paralelamente com o modo como os resultados são recebidos e por quem esses dados são recebidos. Isso vai, então, possibilitar que se constitua em fatores extremamente relevantes, de extrema importância para a possibilidade de uma ação emancipatória do que a escolha técnica empregada. Certo? Então, a forma como eu analiso é mais importante do que propriamente a escolha quantitativa ou qualitativa que se faz.